Oi meninos, bom dia, todo mundo aí bem, disposto? Hoje nossa terceira videoaula. Na aula anterior eu terminei, né, o conteúdo com vocês sobre o capítulo das grandes navegações e passei para casa, certo? Então nessa aula de hoje a gente faz a correção total do final do capítulo e do livro de atividade e encerra esse conteúdo aí do terceiro capítulo, beleza? Então já pega a apostila, pega livro de atividades e pega o caderno pra gente fazer a correção e eu espero que todo mundo tenha feito a correção, certo? É aquele mesmo papo aí que eu já falo sempre com vocês. Nesse momento, mais que nunca, vocês têm que entender a importância de fazer essa tarefa de casa. Não tem como eu estar aí cobrando diretamente na casa de vocês. Você mesmo tem que ter essa autonomia de entender o quanto isso é importante. Beleza? Então, bora lá. Gente, primeira tarefa, página 37 e 38. O textinho do Interpretando Documentos, o mapa, começava na página 37. Certo? Já pegou? Abre aí. Página 37. Interpretando Documentos. Analise o mapa e um fragmento de texto a seguir, em que se narra a chegada da expedição de Colombo às terras que ele acreditava ser a Índia. Ou seja, de amarelo a gente tem um ponto de saída que é a Espanha, e aí a gente tem o tracinho vermelho que indica o Cristóvão Colombo, né? Ele chega aqui nessa América Central, região em que está marcado com Cuba, né, em 1492, e depois retorna aí para a Espanha. E a gente tem mais duas cores, correto? A gente tem aqui a corzinha verde indicando o Américo Vespúcio, né? Que ele vai lá para aquela região que o Cristóvão Colombo também tinha chegado, mas ele desce um pouquinho mais, né? Até que passar pela costa do Brasil. Isso aí entre 1500 e 1502. E uma outra setinha que é a roxa, que é o Fernão de Magalhães, que a gente comentou que ele vai fazer esse contorno, né? E chega aqui nas Filipinas com essa corzinha roxa. Tranquilo? Vira na página 38, que tinha um texto. Ao amanhecer, os navios se aproximaram da terra e nada de palácios com tetos dourados. Tudo que se via era uma formosa praia e, mais distante, uma vigorosa floresta. Também se ouviu o canto de muitas espécies de pássaros. Em certo momento, era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquelas terras. Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser os índios, que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los. Para espanto dos navegantes, e ao contrário do que esperavam, aquelas pessoas não se apresentavam vestidas de túnicas de seda, nem mesmo de camisolas de algodão. Estavam vestidas de nada. Beleza? Texto bonito, né? Vamos responder as questões. Letra A. Colombo acreditava ter chegado às Índias. De acordo com o mapa, aonde Colombo chegou? Gente, de acordo com o mapa da 37, Colombo chegou aonde? Colombo chegou à América, região ali da América Central. Tranquilo? B. De que forma a denominação índios para os habitantes da América está relacionada ao equívoco, ao erro de Colombo com o local ao qual chegou? Essa denominação, esse nome, né, índios, vai ser devido a Colombo acreditar que tinha chegado às Índias, certo? E C. Por quais oceanos a expedição de Fernão de Magalhães navegou? Se a gente analisa o mapinha da página 37, a expedição dele navega pelos oceanos Atlântico, Pacífico e pelo Índico. Tranquilo? Página 38 também. Novamente, né, a rua tem barulhos, vamos só ignorar. Conexões. No século XIII, viveu o navegador Marco Polo. Ele, em suas aventuras marítimas, teria passado pelas terras do Oriente e as descrevia como imensamente ricas, com palácios e templos cobertos de ouro e abundância de seda. As crônicas de Marco Polo alimentavam a imaginação de Colombo, que esperava encontrar muitas riquezas em sua viagem.
Faça uma pesquisa sobre as viagens de Marco Polo e depois responda as seguintes questões. Ou seja, eu já tinha comentado um pouco, né, nas aulas anteriores sobre o Marco Polo, mas vocês iam fazer essa pesquisa para saber mais um pouquinho, né? Quem foi Marco Polo, para onde que esse cara foi. Comentei com vocês que ele vai ter relatos, né? E isso vai acabar virando livro, que vai ficar aí na cabeça desse homem moderno, né? Esse lugar tão grandioso que o Marco Polo tinha ido e que outras pessoas também vão querer chegar. Certo? Então, depois da pesquisa número 1. Quais são os pontos em comum que podemos traçar sobre as viagens promovidas por Marco Polo e por Cristóvão Colombo? Que a gente pode pensar? Os dois, tanto Marco Polo quanto o Cristóvão Colombo, eles foram exploradores. O que quer dizer isso? Foram pessoas que foram em busca de explorar novas terras, conhecer novos lugares, certo? E para a época deles isso era algo diferente, né? O Marco Polo ainda mais, né? Nessa época medieval que a gente não vai ter esse costume aí das grandes navegações. Então, ao ir para terras tão distantes, ambos também como exploradores corriam muitos perigos, né? De encontrar coisas aí não esperadas, certo? Os dois entraram em contato com povos e culturas muito diferentes. O Marco Polo, ao ir para a Ásia, né, ele vai encontrar uma cultura extremamente diferente da europeia. E o Cristóvão Colombo, ao vir aqui para a América, vai encontrar um povo muito diferente da cultura europeia também, certo? Os dois fizeram grandes descobertas. O Marco Polo vai ficar conhecido como o cara da Rota da Seda, né, vai levar grandes riquezas aí para dentro da Europa, e o Cristóvão Colombo chegou em um novo continente, então imagina o quanto de coisa diferente ele não pegou daqui e também não levou lá para a América, certo? E os dois ampliaram aquela noção de mundo que se tinha. O Marco Polo no século XIII, né, de ir para a Ásia, e aumentou a noção de quanto o mundo era maior, e o Cristóvão Colombo também, certo? Isso aí no século XV, XVI, né? 2. Quais são as diferenças entre a descrição de Marco Polo sobre o Oriente e as terras onde Colombo aportou em 1492? Quando eu paro para pensar o Marco Polo, ele parou lá na Ásia, né, no Oriente. E qual que vai ser a descrição dele? O Marco Polo, ele vai... Isso, gente, a partir desse textinho que a gente já tinha lido na 38, e desse textinho que a gente lê aqui na Conexões. Marco Polo, ele vai descrever palácios, pessoas vestidas com roupas de seda, construções repletas de ouro, enfim, riquezas materiais já conhecidas aí da galera da Europa. Já o Cristóvão Colombo, ele vai falar assim, olha, aqui não tem palácios, aqui visivelmente não tem ouro, as pessoas estão nuas, ou seja, são dois mundos extremamente diferentes, certo? Gente, terminamos a página 38, vira para a 39. Outras versões. A obra a seguir representa o encontro entre duas culturas totalmente distintas, diferentes, espanhóis e indígenas, quando Cristóvão Colombo chegou à América. Esse quadro foi produzido muito depois de 1492, entre os anos 1837 e 1847, mais de 200 anos depois, né? Dessa forma, podemos dizer que a cena retratada é o modo como o autor da pintura, chamado John van der Leen, imaginou a cena, o que não significa que ela represente fielmente o que aconteceu em 1492. Então aqui, ó, Van der Leen John, chegada de Colombo a Guanahani, 1492. Esse quadro aí tá em Washington, nos Estados Unidos. Essa obra foi concebida com a intenção de enaltecer, o que quer dizer isso? Vangloriar a figura de Colombo e dos europeus conquistadores. Os nativos são retratados como animais selvagens, então vocês já tinham uma dicasinha a partir da legenda. Lembra que eu sempre falo, gente, leia a legenda, leia a referência, isso é extremamente importante pra gente saber quem fez, quando fez, qual que é o nome do quadro, tá? E você? Como imagina ter sido o encontro entre essas duas culturas tão diferentes? Você pode imaginar as estranhezas causadas em ambos os povos nesse encontro? Em uma folha de papel sulfite, produz uma história em quadrinhos retratando esse encontro inusitado. E eu tinha pedido para vocês fazerem o próprio caderno, tranquilo?
Essa tarefa, quando a gente voltar, eu vou olhar no caderno de todo mundo se fez essa tarefa. Do quadrinho aqui. Não que as outras eu não vou olhar, mas essa daqui é uma que eu vou olhar mesmo, tá? O que acontece? É aquilo que eu falo pra vocês. Vamos imaginar que acontece uma cena de uma batida de trânsito e vocês estão espalhados por diversos lugares da rua. Cada um vai ter um ponto de vista. Aí chega a polícia e vai fazer uma entrevista com vocês. As entrevistas vão ser todas iguais? Não. Mas quer dizer que um ou outro tá mentindo? Também não. Tudo depende do seu ponto de vista, depende de onde você estava. Então a verdade, ela é única? Não, ela pode ser múltipla. O que quer dizer isso? Dependendo de quando você tá, onde você tá, você vai ter uma verdade. O que eu quero dizer com isso? O quadro. Esse quadro ele não foi produzido na época. Ele foi produzido aí muitos anos depois. Então, esse autor desse quadro, ele tem uma visão fiel do que realmente aconteceu? Não. É o ponto de vista dele. Ele tá fazendo aquilo ali pra vangloriar os espanhóis. E ele tá deixando de lado a figura de quem? Do indígena. Certo? Mas também não quer dizer que se ele tivesse lá, ele ia fazer um quadrinho tal igual aconteceu. Ele poderia fazer um quadro também pra enaltecer o espanhol e marginalizar o índio. Mas e o índio? Será que a visão dele ia ser a mesma? Não. Então, e você? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Você ia poder abordar inúmeras coisas. Um fato é, os espanhóis, quando chegam na América e veem os índios, eles vão ficar muito assustados com aquelas pessoas que andavam nuas. E os índios, quando vê aqueles espanhóis com aquele monte de pano, naquele calor, né, doido que a gente tem aqui na América, aqueles cabelos, aqueles chapéus, aquelas espadas, o metal, né, que vai ser algo desconhecido ali pros índios, aquelas bandeiras, aqueles barcos, coisa que eles nunca tinham vistos. Os índios também vão ficar horrorizados, né, com aquela galera. Então, a gente não pode menosprezar nenhuma cultura nem outra. São culturas diferentes demais. É igual a gente tem mania de julgar a cultura de outras pessoas muito diferentes que a gente. Mas e essa pessoa? Ela também não vai ter uma visão muito diferente da gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento sobre culturas diferentes. Gente, são pessoas diferentes, não quer dizer que uma é melhor, outra é pior. Então no desenho de vocês iam mostrar, né, isso, retratar isso, como que deveria ter sido esse choque de cultura entre esses povos, certo? E por último aqui, página 42 da apostila. Hora de estudo. Número 1. Analise as afirmativas e verdadeiro V e F para falso. Na sequência, em seu caderno, reescreva as afirmativas verdadeiras. Reescreva as afirmativas falsas, tornando verdadeiras, tá? A gente ia marcar V para verdadeiro e F para falso. E as que tivessem falsas, a gente ia arrumar elas no caderno, certo? Bora lá. A crise do século XIV pode ser apontada como um dos fatores que motivaram o expansionismo marítimo europeu. Verdadeira, falamos sobre isso, né? Eu tenho uma Europa quebrada e o que vai ser uma das saídas para tentar recuperar a economia da Europa? Ir para as grandes navegações, então verdadeira. Quando Portugal se lançou às expedições marítimas, seu objetivo era chegar ao Brasil. Falso! Quando Portugal se lança às expedições marítimas, o objetivo de Portugal é chegar ao Oriente para buscar o quê? Especiarias, tranquilo? Então você ia arrumar a B e colocar, arrumar a correção dela no caderno, tá? C. É possível afirmar que as grandes navegações foram resultado de uma aliança entre vários grupos, membros da igreja, nobreza, burguesia e rei absolutista? Verdadeira demais, a gente viu isso, né? D. Portugal foi o primeiro reino europeu a unificar o território e a estabelecer um governo centralizado e absolutista. Verdadeiro. Falei que justamente por isso vai ser pioneiro das grandes navegações, por ter um rei que já controlava tudo, né? Portugal iniciou sua expansão marítima explorando o litoral americano. O que vai ser o objetivo de Portugal? Chegar à Ásia. E qual que vai ser o primeiro continente que ela chega e explora a costa? A África. Como que ela ia chegar no continente, no Oriente? Por meio do périplo africano. Então, o primeiro continente que ela vai explorar
vai ser aí o périplo africano, a costa do Atlântico do continente africano, certo? Arrumar ela no caderno também. F. Na América, os portugueses compravam ouro, pedras preciosas e especiarias para revender na Europa. Peraí, nas Índias os portugueses compravam ouro, especiarias e pedras preciosas para vender na Europa. Não vai ser na América. Na América a gente ainda nem comentou sobre isso, tá? A gente vai agora que a gente tá descobrindo o continente europeu e não vai ser de cara que eles vão chegar e já descobrir metais preciosos, tá? Então, falso. Nas Índias os portugueses compravam as especiarias e tudo mais para revender na Europa. E isso até esse momento, tá? G. Embora Portugal tenha sido o primeiro reino europeu a iniciar a expansão marítima, foi apenas em 1498 que um navegador português conseguiu chegar às Índias. Certo, a gente viu que para chegar ao continente asiático vai dar certo trabalho, né? Fazer esse contorno do périplo africano demandou muito trabalho, então verdadeira. H. Cristóvão Colombo, navegador que chegou à América em 1492, sabia que havia desembarcado em um novo continente. Falso. Cristóvão Colombo vai achar que tinha chegado às Índias, né? Só o Américo, lá nos anos 1500 até 1502, que vai falar que aquilo era um novo continente. Quando ele vai indo e a Terra não acabava, né? Então ele vai falar, não, isso aqui na verdade não é a Índia, isso aqui é um novo continente, tá? Então, falso, arrumado no caderno. E o motivo pelo qual os nativos da América foram chamados de índio deve-se ao fato de que Cristóvão Colombo acreditava que havia chegado às Índias. Verdadeira? J. O continente americano recebeu esse nome em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que comprovou se tratar de um novo continente até então desconhecido pelos europeus. Verdadeira? E K. O Tratado de Tordesilhas dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha, o que causou protestos de reis de outros reinos da Europa. Verdadeiro? A gente viu que vai ter outros reis aí que não vão concordar. Uai, que palhaçada é essa? Só Portugal e Espanha que fazem essas divisões de terras aí. Então a gente viu que vai ter outros reinos como Holanda, França, Inglaterra, que não vão concordar e que também vão começar ou querer fazer invasões ou piratear alguns produtos desses países, tá? Então, verdadeira. Número 2, essa questão é fundamental de entender, porque ela resume tudo que a gente está estudando aqui. Número 2, estabeleça a relação entre a formação dos estados nacionais, o desenvolvimento da burguesia e as grandes navegações. Gente, se você ainda não conseguiu entender como que os estados nacionais, a burguesia e as grandes navegações têm relação, é hora de voltar e estudar aí de novo o capítulo. Fundamental entender. Bora lá, o que acontece? Quando eu tenho a formação dos estados nacionais, e agora eu tenho um rei centralizando todo esse poder, lembra, o rei manda em quê? O rei manda em tudo. O que acaba se desenvolvendo? A questão econômica, né? Agora eu tenho aí uma economia unitária para todo o país. Eu tenho a formação de uma única país, não, reino. Eu tenho uma única moeda para todo aquele reino. Quem que sai beneficiado com isso? O burguês. Para ele agora praticar o comércio é algo mais fácil, né, devido à unificação da moeda. Ele vai fazer algumas parcerias com o rei para ter alguns benefícios, né, manutenção de estradas, a questão das próprias moedas, a questão de talvez diminuição de impostos, depende, né, isso. Ou seja, o burguês ajuda o rei tá ajudando em certa medida aí o burguês. Então a economia tá melhorando. O que acontece? A partir então da formação dos estados nacionais e da burguesia também tá sendo beneficiada, lembra, eu tô vindo da crise do século XIV. O que vai ser uma saída benéfica tanto para os reis à frente dos estados nacionais, quanto para os burgueses à frente aí da economia? Buscar as grandes navegações. Então os burgueses vão financiar os reis para que juntos eles alcançassem objetivos maiores. O burguês pudesse chegar com produtos tão diferentes, no caso das especiarias, que seriam vendidas a preços muito caros dentro da Europa e ele lucraria muito. E o rei que conseguiria também lucro graças ao burguês, chegar às novas terras e quem sabe aí conquistar novos territórios futuramente.
Tranquilo? Ou seja, e além de tudo, quem que vai ser o terceiro grupinho que apoia essa galera? A Igreja Católica. E aí vai ser aquela busca. O rei em busca de terras e poder, a burguesia em nome aí do lucro e da mercadoria e a igreja em busca de fiéis. Deu para entender? Gente, fundamental e muito interessante essa questão. Número 3. A respeito da chegada à América durante as grandes navegações, assinale a correta. Foi uma consequência do comércio marítimo realizado pelas cidades de Gênova e Veneza. Isso aqui é cidades italianas. A gente comentou de comércio marítimo italiano nas grandes navegações? Não. B. Oficialmente ocorreu com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Não, vai ter gente antes. C. Ocorreu apenas em 1776 com a emancipação das colônias inglesas da América. Ué, mas a gente já tá falando do final do rolê? Não, a gente ainda nem tá chegando aqui, tá errado. D. Pode ser relacionada ao processo de expansão marítima promovida por reinos europeus no início da Idade Moderna. Certa, mas vamos ver aqui a E. Oficialmente ocorreu quando Cristóvão Colombo chegou à América em 1492 a serviço da Inglaterra, serviço da Espanha. Então, letra D, gente. Aí no início da Idade Moderna, né, devido a ter vindo de um final de Idade Média muito complicado para a Europa, nesse início de Idade Moderna a mentalidade está mudando, eu tenho os grandes navegadores e agora eu tenho o início dessas expansões marítimas. Então, letra D. E última página, bora para o livro de atividades, página 20. E aí, gente, como que vocês estão? Saudade da escola? Saudade de mim? Espero que estejam, hein? Página 20. 5. Escreva um texto explicando a relação entre o renascimento cultural e científico e as grandes navegações. Questão fantástica essa daqui, porque a gente pega algo que a gente já tinha estudado. Lembrando, história não é um monte de conteúdo isolado. História é Minecraft. O que eu quero dizer com isso? Tudo tá relacionado. Uma coisa leva a outra, né? Tudo tem relação. Então, algo que a gente estudou no início do ano é fundamental pra gente entender aqui agora, tá? O que acontece? A gente viu que no renascimento cultural e científico, o que as pessoas agora estão buscando? Valorizar o ser humano, renascer com a ciência que já existia desde a Idade Antiga. Graças a isso, eu estou incentivando o nascimento da ciência. Eu estou incentivando, por exemplo, a Escola de Sagres, lá em Portugal, né? A criar vários objetos para ajudar ali na expansão marítima e tudo mais. Ou seja, é graças ao renascimento cultural e científico que eu posso valorizar o ser humano, valorizar a ciência e buscar desenvolver métodos e técnicas que favorecessem esses seres ali da Europa a navegarem para outros lugares tão distantes. Tranquilo? E aí, o que acontece? A gente tem como exemplo Portugal, que vai investir na criação de uma escola de navegação, a Escola de Sagres, né? E o que isso aí tem a ver com as navegações? Tudo, né? A gente, graças a esse desenvolvimento do renascimento da ciência e o renascimento científico aí, cultural, é que eu posso desenvolver teorias e instrumentos e colocar isso em prática nas grandes navegações. Tranquilo? Então é isso. Aí vocês podem citar o exemplo aí de Portugal, né? Tranquilo? E a 6, com base em seus estudos, relacione a coluna da esquerda com a da direita. 1, vocês iam colocar para quando fosse Portugal, e 2 para Espanha. Reino que expulsou os muçulmanos de seu território em 1492. Espanha, nesse mesmo ano que eles expulsam os muçulmanos, eles conseguem chegar no continente americano. Primeiro reino a chegar às Índias, Portugal, número 1. Reino que desenvolveu a estratégia do périplo africano, número 1, Portugal. E primeiro reino a chegar à América, 2, Espanha. 7. Explique de que forma os itens seguintes estão relacionados ao contexto do expansionismo marítimo dos séculos 14, 15 e 16. A. Demonstração de que a Terra não era plana. O que acontece? Os gregos, eles já tinham, lembra, na Idade Moderna tem o renascimento da ciência. Essa ciência ela já nasce desde quando?
desde lá da Idade Antiga, né? E a gente viu que os gregos, eles vão ter um baita potencial de desenvolvimento científico. O que acontece? Os gregos, eles já haviam defendido essa ideia de que a Terra ela era esférica. Ela tinha um formato aí de esfera. Só que na Idade Média a gente vai ter uma defesa, né, de que na verdade a Terra era plana, isso por causa da igreja e tudo mais. Quando eu venho ali com aquela Idade Moderna e a ciência tá renascendo, vai ter aquele embate. Quem tá certo? É a igreja ou são os humanistas? A Terra é plana ou a Terra é esférica? Quem que vai estar ali para comprovar de verdade que a Terra ela tem formato esférico? Os navegadores. Porque eles vão pela teoria aqui dos humanistas, que a Terra ela vai ter um formato esférico. E o que acontece? Essa crença, né, de que a Terra, na verdade, ela era esférica, ela vai perdendo aí... no caso, o que acontece? A igreja, por ela pregar que a Terra seria plana, muitos marinheiros eles vão ter medo de navegar, né? Imaginar que quando eles estivessem ali no mar, na verdade o barco deles em certo momento pudesse cair. Só que o que acontece? À medida que as viagens vão acontecendo e isso não acontece, essa crença de que a Terra era plana, ela vai fazendo o quê? Caindo por terra, né? Então, o Fernão de Magalhães, quando ele busca fazer o contorno ali do continente, ele prova que, na verdade, essa teoria de que a Terra era plana, ela era o quê? Falsa. Na verdade, a Terra é o quê? Esférica. Apesar que em pleno 2020, a gente tem gente que ainda acredita que a Terra é plana. Muito complicado, né? Então, lá na viagem dele de 1519, 1520, né, por aí, ele vai passar por 3 continentes. Então, demonstração de que a Terra não era plana. Já desde a Idade Antiga, a gente vai ter os gregos defendendo que a Terra era esférica. Na Idade Média, a gente vai ter a igreja desenvolvendo a teoria da Terra ser plana. Porém, na Idade Moderna, os navegadores eles vão comprovar que, na verdade, a Terra é esférica. Graças ao quê? Graças às navegações que eles fazem, eles comprovam isso pela prática. Tranquilo? Um exemplo, o Fernão de Magalhães. B. Ampliação do mundo conhecida até então pelos europeus. Até chegar essa chegada, até ter essa chegada dos portugueses no continente asiático, o que os europeus, os portugueses aí conheciam do mundo era algo muito limitado. Ficava muito restrito ali ao continente europeu. Agora não, cara, os portugueses eles conseguem chegar no continente africano, depois disso eles conseguem chegar ao continente asiático, depois disso os espanhóis conseguem chegar ao continente americano. Velho, olha só o tanto de lugar diferente que esses caras já estão chegando. Lembrando, são continentes, são porções de terra pequena. Gente, são porções de terra imensa. Então, a partir aí desse século, o Marco Polo ele faz isso já nos anos 1300, mas isso vai acontecer em larga escala agora com as grandes navegações a partir do século XV. Então, a partir do século XV, os europeus eles conseguem chegar em 3 novos continentes. Continente asiático, continente africano, continente americano. E em cada lugar desse, eles encontram povos com culturas diferentes, línguas diferentes, roupas diferentes, pessoas diferentes, animais diferentes, produtos e especiarias diferentes. Ou seja, a visão de mundo ampliou demais. E a C, ampliação do comércio. Uai, gente, se eu tô chegando a novos lugares, de quebra eu tô conhecendo novos o quê? Produtos, novas mercadorias, novas especiarias que eu posso vender. Então as viagens marítimas, elas contribuíram para a formação de novas rotas comerciais, né? No caso, a gente pode citar aí a rota para o Oriente, né? Onde eles vão, por exemplo, os portugueses vão começar a ir nas Índias para buscar mercadorias. Então, a partir aí do século XV, com as grandes navegações, eu também tenho novas rotas de comércio sendo feitas. Por exemplo, a Rota do Oriente. Gente, então aqui a gente termina a nossa correção. Encerramos o nosso capítulo 3. Espero que tenha ficado claro. É um capítulo muito massa, né? Porque agora a gente tá vendo que a gente tem outros continentes no mundo. E aí agora a gente entra nessa nossa história americana. Logo a gente vai estudar os indígenas do continente americano. Logo a gente vai estudar os povos da África. Logo a gente também vê um pouquinho, né, sobre os povos do continente asiático. E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido, beleza? Um beijo e fica todo mundo bem.